E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero falar aqui com você sobre processos. O processo de Deus na nossa vida, o chamado que Ele nos dá, o propósito que Ele nos dá, como Ele nos capacita para cumprir isso e todo o processo que nós temos que enfrentar até chegar lá, até cumprir esse propósito. E aqui de exemplo eu quero usar a vida de Gedeão para exemplificar isso para a gente de uma história curta, mas uma história muito significante na Bíblia, que vai nos ajudar a entender como Deus é um Deus de processos. Mas antes da gente começar o vídeo, já deixa aí o seu like, o seu gostei, se você curte aqui os vídeos do canal, porque ajuda o canal a crescer e tudo mais, você já sabe. Então, bora pro vídeo. A nossa vida muitas vezes é difícil ver como Deus trabalha, é difícil entender o porquê Ele nos pede tantas coisas ou porque Ele nos pede para que a gente se santifique, para que a gente faça algo, faça aquilo que Ele nos manda fazer. Só que é o seguinte, a missão que Ele nos dá nunca é algo que é pesado demais para nós cumprirmos. Ele sempre nos dá algo que é desafiador, que exige pressão, que exige disciplina, mas que a gente consegue cumprir. Deus sempre consegue extrair de nós o melhor. A Bíblia usa muito o exemplo do vinho. Da mesma forma, só se extrai o melhor de nossas vidas com pressão. E Deus consegue fazer isso muito bem e com amor. A gente vê isso na vida de Gideão. No texto de Juízes, capítulos 6 e 7, a gente entende um pouco mais da história dele. Ele via uma família idólatra e o povo de Israel era perturbado e era muito pobre naquela época. Eles eram perturbados pelos malaquitas e eles clamavam para que Deus livrasse eles daquele povo. Então ele chama Gideão para fazer isso. Só que ele não chama Gideão logo para ir de cara à batalha livrar eles. A primeira coisa que Deus fala é para que Gideão limpasse os altares idólatras do meio de Israel. Então ele vai lá, derruba os altares em fidelidade a Deus e eles ficam irados com ele. Mas aí o pai de Gideão se levanta protegendo ele, dizendo, olha, se os nossos deuses, se Balaão, que é o Deus que ele derruba os altares, o pai dele fala, se Balaão fosse um Deus real, ele protegeria a si mesmo. Então Gideão cumpre o que Deus manda e ele não sofre necessariamente as consequências de um povo irado com ele, porque Deus o protege através da vida de seu pai. Esse foi o primeiro teste que Deus deu a Gideão e ainda assim Deus trabalha da mesma forma até hoje. Ele pede, antes de nos dar um propósito maior, antes de nos dar algo grandioso para fazermos, ele fala, santifique-se. Esse é o primeiro processo que Deus nos dá. Não tem como você viver o propósito de Deus para a sua vida sem antes você se santificar, sem antes você se entregar por completo e viver uma vida de amor intenso a Deus. Ele exige que nós limpemos todos os outros deuses, tudo aquilo que está acima dele no nosso coração, para que então ele comece um trabalho verdadeiro do propósito dele em nossa vida. Esse é o primeiro passo, a santificação. É o primeiro processo que Deus trabalha naqueles que ele levanta para cumprir a sua missão. Então sim, depois que Gideão responde ao chamado de Deus em obediência, vai e se santifica. Então Deus dá a ele a missão de livrar o povo de Israel do domínio dos malaquitas e retornar a glória que Deus tinha para eles. Só que o processo é o seguinte, eram 135 mil homens contra um exército de Israel que era composto por 32 mil homens. Era um desafio muito grande. Mas ainda assim Deus chega para Gideão, depois que ele junta todos esses 32 mil homens, se prepara para a guerra, chega com eles perto do acampamento inimigo, Deus fala, esse exército está muito grande. E olha que interessante, em Juízes capítulo 6, Deus vai dizer, está muito grande porque com o tamanho desse exército vocês vão dizer que vocês conquistaram a terra de vocês de volta, baseado na própria força de vocês. Olha que doido isso. Deus fala, se vocês enfrentarem os inimigos com um exército desse tamanho, vocês irão trazer a glória para vocês e não para mim. Outra coisa que Deus se preocupa sempre no processo é para que nós estejamos fracos, para que nós pareçamos fracos, para que possamos depender dele. A obediência e dependência de Deus em todo momento do processo é essencial e você não consegue chegar até o fim, cumprir o propósito de Deus na sua vida, passar por esses processos sem depender dele. A missão vai parecer grande demais, o desafio vai parecer grande demais, tudo aquilo que Deus te der vai parecer uma pressão demais que você não consegue fazer, mas ele fala, realmente, só você pela sua própria força não vai conseguir, mas é por isso que você precisa depender de mim. Então esses 32 mil homens passam por um processo seletivo, um filtro que Deus dá a Gideão e no fim viram só 300 homens.
300 contra 135 mil inimigos. E Deus fala, agora sim, tá bom no exército desse tamanho. Agora vocês vão depender de mim e vocês vão ver que a vitória fui eu que dei a vocês e não vocês que conquistaram baseado na própria força de vocês. Deus nos chama à dependência dele. Ele vai nos dar grandes desafios que exigem grandes medidas de dependência, mas quando nós confiamos e obedecemos, então ele deposita a sua graça e ele cumpre com aquilo que ele nos chamou. Nunca se esqueça disso, quando Deus dá a visão, ele dá a provisão. Não se pergunte o como, não se pergunte como ele vai fazer, de que jeito será, de que jeito vai acontecer. Não, foque nele e obedeça, e nada mais. Se você focar no tamanho do exército inimigo, vai parecer muito grande e você não vai conseguir depender de Deus. Por outro lado, confie na promessa que ele te deu, confie no chamado que ele te fez. Então, você conseguirá vencer os maiores gigantes. Esse é o nosso Deus de processos. Espero que esse vídeo e essa história de Gideão tenha te ajudado a entender um pouco melhor como Deus nos chama para santificar, para obedecer e para depender, para que nós possamos cumprir a vontade dele, o propósito e o chamado dele na nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Encontros o lutar em Jericó.